agora já vamos trazer aqui o nosso palestrante dessa manhã, o meu amigo, meu filho por adoção, né? Faz favor. Geraldo, já trabalhamos juntos. Quantos anos? Até hoje, né? O senhor manda até hoje. Eu não mando nada, tá? E tive o prazer, então, de trazê-lo aqui para... meu cunhado. Esse é meu filho, por isso... O pastor outro dia falou na igreja que ele era meu filho, como ele usou? Legítimo. É legítimo, né? Quem tem que explicar a dona Berta, né? Tá bom. Então o Geraldo vai passar aqui uma hora aqui com a gente, vai dar um testemunho da vida dele, o que é o negócio dele, não é isso? E eu, então, como a gente vai viajar depois da palestra, eu estou deixando de falar alguma coisa, eu vou deixar para o final aqui. Eu deixei um texto aqui no final aqui sobre o que é preocupação. Você não se preocupa de nada, né, Geraldo? Não, então, que Deus abençoe você, amém. Tá certo? Amém, amém. Tá bom? Então, Deus abençoe. Gente, bom dia. Bom, em primeiro lugar, gratidão. Assim, eu fico muito lisonjeado em estar aqui com vocês, nessa casa abençoada, né? Eu já estive aqui uma outra vez. Aqui tem uma energia muito boa, né? Só gente do bem, uma energia positiva. Vivo de energia positiva. Eu sou contagiado por essa luz. Aliás, quando eu era pequenininho, mamãe dizia o seguinte: a gente morava numa casa de madeira que tinha umas frestas no barraco, e por essa fresta entrava uma luz. Por que entrava a luz? O sol chegou, o barraco era cheio de brecha, a luz entrava, e nós acordávamos com aquilo. E a mamãe, como o sol entrava cedo, nós tínhamos que acordar muito cedo para ajudar a mamãe. E a mamãe ensinava para nós tínhamos que ajoelhar e agradecer, que aquele era o melhor presente que nós teríamos na vida, que era a luz divina para mais um dia. Eu aprendi a fazer isso muito cedo. De manhãzinha, a luz entrava no barraco, e aí eu ajoelhava com a mamãe, não entendia o que estava acontecendo, mas ela dizia que era a luz divina, eu ficava olhando ver se Deus passava, e eu imagino que sim, porque a gente estava sendo protegido, né? E agradecia. Os tempos passaram, eu não moro num barraco, eu mudei de endereço, mas a luz entra de manhã e meu comportamento é o mesmo. Eu ajoelho de manhã e agradeço por mais um dia. Às vezes as pessoas me perguntam assim: o que é que você gostaria? Você já fez tanta coisa, tem família, negócios, os filhos formados, bem-sucedidos. Qual é o seu próximo passo? Quais são os seus sonhos? O que é que você tem vontade de adquirir? Mais um dia. Eu só preciso de mais um dia. Todos os dias, a única coisa que eu peço é que me deem mais um dia. Se eu levantar amanhã, o resto é comigo. Né? Então, tem umas coisas assim que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em ser felizes, né? Por que você consegue ser tão feliz e sorrir o dia inteiro? Eu falei, cara, olha o presente que eu ganhei de manhã. Vocês querem mais motivação do que o privilégio de ter mais um dia? Aí você olha para o lado e você observa e vê que você tem pessoas do lado que você ama, esperando você para tomar um café, ou para te dar um beijo de tchau, ou esperando que você volte à tarde. E você não agradece? Você acha que precisa mais motivação que isso? E para ajudar, a maioria ainda tem o privilégio de levantar de manhã e ter a opção de ter para onde ir. Você consegue andar. Então, para mim, isso é o suficiente e eu me abasteço assim. Por isso é a minha motivação. Às vezes as pessoas acham que eu sou feliz o tempo todo, é muito fácil rir com os trocados na conta, né? Então, nem sempre o trocado está na conta, tá? Porque eu acho que, pela ordem de valores, as pessoas estão invertendo muito o valor, né? Eu costumo explicar para as pessoas, às vezes, nos lugares que eu vou, quais são os seus valores. Os meus valores começam em cima. Onde é que estão os meus valores? Em Deus, em mim e no que está à minha volta. O que está mais próximo de mim? A família, os meus. Eu não mudo as minhas referências, não mudo os valores das pessoas, porque eu acho que a parte material é uma consequência das nossas ações. A vida inteira eu preparei meus filhos para terem sucesso e serem felizes. E eu aprendi muito cedo que para você ter sucesso e ser feliz, você não precisa ser nada além do que uma boa pessoa. Se você for uma boa pessoa, o resto você ganha por consequência. Então, a vida inteira, eu formei meus filhos para serem boas pessoas, para cuidar de outras pessoas. Eu aprendi muito cedo a cuidar de outras pessoas. Nós éramos pequeninhos, minhas irmãs trabalhavam de doméstica,
mamãe era diarista e o papai era servente de pedreiro. E nós, para podermos ajudar a mamãe, nós éramos pequenininhos, não tínhamos o que fazer, ajudávamos a mamãe. Ela ia para a rua, arrumar serviço na rua, comíamos em restaurante popular, não tinha o dinheiro para pagar o valor do popular, mas a gente ajudava ela a lavar os pratos para pagar. Na volta, nós passávamos em feira e levávamos para casa na sacola uma riqueza enorme, ou no final do Ceasa. O Brasil é muito rico, só passa fome quem quer. Nós íamos no Ceasa, enchíamos a sacola de legumes, verdura, fruta, que está machucadinha, que eles iam jogar fora, separavam para minha mãe num cantinho, mamãe levava aquilo para casa de carrinho. Mas como as minhas irmãs eram domésticas e dormiam no emprego, não tinha para todo mundo. Não precisava levar tanta comida, tanta fruta. Até porque, em seguida, nós tínhamos mais Ceasa, mais feira. Mas a mamãe levava porque ela distribuía para os vizinhos. E eu ficava olhando aquilo, e os vizinhos não faziam o que nós fazíamos, porque eles eram tão pobres quanto nós. Mas eles não faziam o que nós fazíamos porque eles tinham vergonha ou tinham orgulho. Mas a minha mãe, ao invés de julgar ou de censurar o que eles não faziam, ela simplesmente ajudava. Gente, eu aprendi, né? Foi uma das minhas melhores e primeiras lições, e eu levo isso comigo até hoje. É que, independente da sua condição social, você sempre pode ajudar o próximo. Eu aprendi isso com a minha mãe, eu achava fantástico. Ela ajudava e pronto. Você ajuda as pessoas e pronto. E se você tiver realmente fé em Deus, pode esperar que o universo devolve para você. E o que o universo tem de conteúdo, de coisa para nos dar, está muito além do que o seu semelhante que você ajudou possa fazer. Então você ajuda e nem queira nenhum tipo de retribuição. Espera do universo, a compensação é muito maior. O universo divino tem tudo muito para todo mundo. E aí as pessoas ficam entendendo que esse tudo muito é um cheque. Então, não, esse é o menor valor. São valores enormes que nós recebemos no dia a dia, que eu recebo no dia a dia, por isso que eu me sinto muito à vontade nessa casa. Que eu acho que eu tenho um privilégio divino, eu recebo muitas coisas boas, e faz com que eu me mantenha saudável e multiplique para o próximo. Eu tive uma situação inusitada, que assim, eu vivi essa vida bacana nessa situação, até os 7 anos. Com 7 anos, por algum motivo, a minha mãe se foi. E eu não sofri, porque eu nem entendia direito o que era morte, eu entendia que ela voltava um mês depois e estava de férias e tudo bem. Então, acabei não sentindo muito essa falta num primeiro momento. Meu pai era o negão da pá virada, casou 10 vezes. E aí, para ajudar o papai, e ajudar ele a manter as trocas de mulher que ele fazia, eu trabalhava para ajudar ele, porque eu era apaixonado pelo meu pai. E eu gostei dele, gosto dele, né? Meu pai faleceu há 3 anos atrás, com 106 anos de idade. Então eu sempre quis cuidar do meu pai, porque eu já tinha aprendido isso com a minha mãe, cuidar das pessoas. Eu cuidava dos meus. Então eu fui trabalhar com 8 anos, numa ensacadora de carvão. Aí, eu trabalhei lá dos 8 aos 9, usando uma receita que todo mundo pode usar. Que é você indo, acreditando, fazendo como se fosse seu, porque empreender para mim é isso aí, é você fazer para você. Não importa se é funcionário público, se é ajudante de alguém, tem nada a ver com CNPJ. Empreender é você se determinar a fazer alguma coisa e ir fazer. E fazer para você e para o próximo. Eu ia empreender, com 8 anos. E aí, junto com essa determinação, com essa vontade, com essa fé, eu acrescentava 12 horas de trabalho e a conta fechava. Eu conseguia ganhar até meio salário mínimo. Era muita grana. Eu era muito feliz. Mas aí, como eu não sou do tipo que fica olhando para baixo, as oportunidades, eu acho que Deus e todas as coisas boas, você pode ver, quando você fala em Deus, ninguém olha para baixo, você olha para cima. Então, se Deus está em cima, todas as coisas boas estão em cima. Não olha para baixo, não se deprima. Agradeça e olha para cima. Sempre é um presente. É que a gente faz uma análise muito rápida e começa a lamentar. Se der uma brechinha, der um tempinho, você vai ver que você pode agradecer. Eu agradecia. E de tanto olhar para cima e agradecer, eu vi descendo do morro uma meninada que trabalhava no aterro sanitário. Eu vou fazer uma apresentação do vídeo para vocês entenderem o que eu fazia. Espera aí.
lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi meu dinheiro. Eu quebrei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos as traves, mandamos a costureira fazer 2 jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro. Quem teve problema foi meu pai. Para salvar meu pai, eu quebrei de novo. Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei pro Geraldo, para de ir lá no Play Center de ajudar lá, fica 48 horas dentro da sua firma. Se daqui 10 anos, 20 anos, se você não puder comprar o Play Center, pelo menos sócia pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos 5 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. Nós quebramos de novo. O que vamos fazer agora? Então vamos apresentar. Então, Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada tira ele do foco. Fiz parceria com estrangeiros, eles resolveram ir embora, nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela 4ª vez. Só que dessa vez a conta era maior, eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. O lixo antigamente era mais rico, jogava-se muita... Bom, gente, até vocês entenderem o que eu fazia no lixão. Então nós fomos, e talvez por isso eu até trouxe depois eu vou deixar para o chefe, um livro. Por que escrever o livro? Na realidade, por que o livro chama Catador de Sonhos? Porque eu catava latinha. Eu catava latinha e era feliz da vida, mas mais interessante do que no lixão, o que eu achava, em vez das latinhas, a gente ia catar latinha para ganhar um dinheiro que já dava mais do que o meio salário mínimo que eu ganhava. Mas, gente, melhor do que catar latinha, eu achava no lixo comida. Eu achava, comida não arroz e feijão, mas assim, coisa boa, tipo salame, queijo, coisas de conserva que os bacanas jogavam fora. Aquilo para mim era um banquete e tinha sobremesa. Os mercados venciam as coisas e eles mandavam jogar fora num carro de geladeira. E já ia no baú frigorífico, ou seja, já chegava no lixão geladinho. E aí nós tínhamos sorvete de massa, iogurte. Cara, aquilo era tudo de bom. E as pessoas diziam assim, mas nossa, mas não está vencido. Que vencido? Qual que é a diferença se vencer ontem vai vencer amanhã? Você come. E para mim aquilo era tudo de bom. E eu era muito feliz. E tem gente que ainda pergunta para mim assim, cara, nossa, você comia no lixo? Você lembra disso? Você não tem um trauma? Trauma? Eu tenho muito anticorpos. Que trauma? Cara, pensa num cara saudável que não pega nada. Às vezes as pessoas vêm me cumprimentar e dizem assim, olha, eu não queria te cumprimentar que eu estou com convite, eu estou resfriado. Vai ser problema seu. Eu só pego coisa boa. Eu não pego nada, eu não tenho nada, eu acho que é os anticorpos que eu ganhei na época do lixão. Por isso, gratidão. Eu agradeço também por isso. E aí, de lá, eu consegui juntar dinheiro 2 anos. Quebrei porque sumi minhas latinhas de dinheiro. Fiz outro negócio, até ir parar num jeito de empreender que todo mundo pode. Eu arrumei um emprego de office boy do grupo Play Center, graças a meu pai segundo aqui. E lá eu tive a oportunidade
de empreender, fazendo alguma coisa no CNPJ do outro. Isso é um privilégio. As pessoas reclamam que estão trabalhando para alguém. Cara, eu trabalhava para mim. A minha pastinha era a minha empresa. E eu trabalhava com tanta vontade e continuei aplicando uma receita que funciona em qualquer lugar do mundo. Trabalhe 12 horas por dia. As pessoas ficam falando em se formar, em sair do país, em tentar lá fora, porque o Brasil é uma bosta, e porque lá fora, e blá, blá, blá. Que conversa, cara. Se você fizer no Brasil o que você faz lá fora você aceita trabalhar 12, 14 horas, lá fora não tem CLT e você acha que está tudo bem, lá fora você tem que viver de lanchinho, Coca-Cola, quando o dinheiro dá para Coca-Cola, mora em 2 metros quadrados no Japão e se acha que está ganhando dinheiro. Se você fizer isso aqui no Brasil, você vai ganhar 5 vezes mais. E ainda vai ser feliz, ainda vai estar com a família. E as pessoas ficam achando que o bom é do outro lado da fronteira. Cara, eu acho que o que falta para o brasileiro é patriotismo, é ele se apoderar dos conteúdos que ele tem, ele acreditar nele, ele ser mais brasileiro, ele entender que quem faz a diferença, eu vou embora desse país, esse país está um lixo. Cara, e você é o conteúdo, melhora isso. Você vai fugir do problema. Todas as vezes que você foge do problema, o problema cresce. Aí você realmente passa a ter um problema. Quando você levanta de manhã, eu faço, gente, tudo que eu falo para vocês, eu pratico, tá? Eu levanto de manhã, eu tenho um problema, como todo mundo tem, e eu vou atrás, buscar ele logo cedo. Vou achar o culpado logo cedo. E vou dar um jeito nesse culpado para esse cara arrumar o problema que ele criou. Eu levanto de manhã, antes de tomar no banho, eu vou no espelho e falo, seu negão idiota, a merda que você fez. O problema é meu. Nós somos geradores de problema. Quem criou o problema fui eu. Todos os problemas que eu criei, que aconteceram comigo, fui eu que criei. Cara, nós temos livre-arbítrio. Quando nós nascemos, nós começamos a gerar problema. Só que em vez de resolver o problema e assumir os problemas, nós ficamos procurando culpado. É o governo, é o vizinho, é a economia, é a guerra no Vietnã. Opa, o problema é seu. Você não tinha nada. Você nasceu. Deus deu a luz, deu a oportunidade de você viver. Aí colocaram você de ponta cabeça e deram um tapinha. Era para você chorar e absorver oxigênio, era para você viver. E tem gente que não acordou para isso, está chorando até hoje. Gente, acorda. Eu falo para as pessoas assim, gente, agradeça. Nós estamos no melhor lugar do mundo, esse é o melhor país do mundo. Eu nunca tive um problema. Eu empreendia lá como office boy, eu entrava na sala dos meus patrões, que ainda não, o Rafael ainda não trabalhava na matriz, ele ficava na unidade móvel, e lá tinha uns caras que eram sócios dele, que eram uns caras meio bravos. Eu entrava na sala deles para pegar serviço. Uma gerente falou para mim o seguinte, olha Geraldinho, não, me chamavam de Geraldinho, me chamam até hoje, olha, não pode entrar aí porque eles têm problema de discriminação. Eu falei, ué? Eu continuei entrando. A mulher me viu entrando lá de novo, dando uma falda. Ela me viu lá de novo e disse assim, Geraldinho, eu já falei, você não pode entrar nessa sala. Eu falei, por quê? Eu já te falei, eles têm problema assim, assim. Cara, eu mal ia na escola, sei lá o que é esse negócio de discriminação. Eu entrava, eu não sabia o que ela estava falando. Ela me chamou e disse assim, olha, eu vou explicar para você claramente, você não leva a mal, mas eles são racistas. Eu, legal. Que diferença que eu não sabia também. Eu continuei entrando. Esse cara me dava umas caixinhas. Falei, nossa, se discriminação e racismo for isso, eu estou apontado. Ele me dava o trabalho, eu fazia o trabalho, bem feito, ele me dava o trabalho. Ele era todo sisudo e eu nem ligava, mas ele me dava caixinha. Bom, o tempo passou, esses caras me deram uma oportunidade para ir para um departamento, só ia gente indicada, aí chegou o chefe. Ele me deu uma oportunidade de eu ter um carrinho de pipoca para cuidar. Eu cuidava como se fosse meu, porque era meu. Eu ficava até 11 horas no aeroporto de Congonha, esperando a última ponte aérea chegar, para pôr manteiguinha na pipoca, para sair o cheiro, para eu vender muita pipoca. Eu carregava o saco de milho nas costas, porque aquele era meu carrinho de pipoca, meu pipoqueiro era impecável. Meu pipoqueiro, eu mesmo fazia ele limpar o sapato, para polir o sapato, a gravatinha vermelha, show! Alguém viu, eu não sei qual deles que viu, mas alguém viu, e me deu um segundo carrinho de pipoca, que me deu o terceiro, que me deu o quarto, gente.
eu ganhava nessa empresa muitos salários mínimos já com 20 anos. Voltei para a escola, que a mulher me obrigou a voltar para a escola para eu entender do que ela estava falando. Eu agradeço até hoje. Fui com muita raiva, porque eu não gostava de escola. Mas eu sou grato a ela até hoje, que ela me fez voltar para a escola. Eu estudei até onde deu. Quando eu passei a trabalhar acima de 14 horas por dia, não deu para estudar mais. Mas eu continuei trabalhando. Mas eu sempre cuidei das pessoas. Então, eu empreendia. Quando eu não podia estar fora, eu empreendia trabalhando no Grupo Play Center. E como eu ganhava dinheiro suficiente, eu ajudava as pessoas. Meu irmão, meu pai, meu sobrinho. Investia nas pessoas e continuava empreendendo. E eu ia tendo um segundo negócio. Todas as vezes que eu tinha problema, eu entendi o seguinte: quando você tem um problema, se você tem fé em Deus mesmo, você agradece. Deus não faz nada para prejudicar ninguém. Então, se a minha Kombi quebrou, era para eu comprar o primeiro caminhãozinho. Se o meu primeiro caminhãozinho não conseguia puxar terra, era para eu comprar o segundo. Eu troquei de modelo. Quando bateram os meus 5 caminhões de uma vez, um atrás do outro, nós juntamos tudo aquilo e compramos um só. Que depois compramos o segundo e começamos a ganhar mais do que ganhava com os 5. E dentro do mês tombaram os 2. Mas tombaram de acabar tudo. Só sobrou peça. Começamos a ter que vender as peças para salvar a credibilidade. Porque eu sempre quebrei, mas eu nunca quebrei a credibilidade. Eu nunca fiquei sem moral. Eu nunca quebrei além do que o meu patrimônio podia pagar. Então eu tinha cabeça boa, tipo assim, paz de espírito. Eu tinha certeza que eu podia continuar com a cabeça erguida, até porque eu sou caipira e eu não aguento desaforo. Quem não aguenta desaforo não faz desaforo. Então toda vez que eu quebrava só financeiramente. Eu nunca quebrei moralmente. Então, eu continuava com credibilidade. E a credibilidade fazia com que eu começasse de novo. Eu, ao invés de lamentar os problemas que eu tinha, eu agradecia e usava como aprendizado. E, na nova fase, eu tirava melhor proveito, porque eu já sabia um pouco do que era ser quebrado. Então, eu sempre voltava um pouquinho melhor. Não que eu queira quebrar de novo, mas eu sempre voltei um pouquinho melhor. E aí, meus filhos foram chegando. Meu chefe aqui limitou a minha quantidade de filhos. Ele dizia para mim: olha, tantos filhos, tá bom, acabou, chega. Então, assim, mas ele é um dos meus mentores, é mentor até hoje, né? Eu respeito da mesma forma que era com 15 anos, porque eu não mudo meus valores. Eu estava até contando ali para uma amiga ali fora, meu filho, você conhece as pessoas, meus filhos, eu tenho carinho com eles da mesma forma, e eles têm comigo, Deus de lá. Eu mal tinha onde morar, tinha minha casinha com um carnê enorme para pagar. E meu filho tinha menos de 1 ano de idade, e eu fui convidado pelo meu irmão Rafael para ir na casa do senhor Rafael, da dona Berta, né? Porque quem manda é ela, né? O senhor Rafael faz essa pose toda, mas quem manda é a dona Berta, né? Aí eu fui convidado para ela, levei meu bebê. E ela gentilmente pôs ele na cama dela, e ele fez xixi na cama dela há 31 anos atrás. Então, assim, gente, são valores que não têm preço. Aí depois as pessoas mudam de endereço, arrumam um trocadinho e perdem os principais valores. As pessoas perdem a referência, perdem a base. Se não tiver base, não tem sustentação. O meu cunhado Marcelo costuma dizer assim: ó, cara, se você está no fundo do poço, evita cavar. Eu acho fantástica essa frase que ele inventou aí, tá? Porque é o seguinte, as pessoas, se tem base, quando está lá, ele olhando para cima, ele sempre vai ver que tem a luz, ele sempre vai ver que tem uma família, que tem gente que quer bem, que tem gente que gosta de você de verdade. E essas pessoas te passam energia divina, energia positiva. Isso te reanima, isso te abastece, isso faz com que você comece de novo. E todos nós podemos começar de novo. Os caminhões tombaram. Eu agradeci, tipo assim, não morreu ninguém. Para salvar a credibilidade, eu fui vender as peças para terminar meu carnê. Aquilo, para vender aquelas peças, precisava colocar mais peças, e dali surgiu a JR. Meus irmãos continuaram na JR, eu continuei empregado, porque eu era muito bem empregado. E até porque meus chefes não me davam opção de sair, eu não tinha essa liberdade de pedir a conta, não era tão simples assim, né? Então, meus irmãos ficaram lá, eu continuei no trabalho. Nós conseguimos fazer um excelente negócio através de relacionamento. As pessoas, eu sempre cuidei muito disso. Relacionamento. Como é que você faz uma venda? Como é que você se aproxima? Como é que você faz um negócio? Como é que você faz um contrato? Como é que você empreende e é bem sucedido com o seu fornecedor e com o seu consumidor? Através de relacionamento.
você estabelece, estou falando por mim, tá? Você estabelece relacionamento. Quando eu vou me lidar com as pessoas, eu imagino que todo mundo à minha volta tem 7 anos de idade. Quando você olha para uma pessoa de 7 anos de idade, não tem maldade. Não tem gente ruim com 7 anos de idade. Mas com 7 anos de idade é quando você forma a sua personalidade. Se você não era ruim com 7 anos de idade, por que você seria agora? Você é bom, porque a sua personalidade está formada desde os 7 e ela era boa. Se colocaram coisa na sua cabeça, se você desviou, se a família que você convivia não deu certo, se na rua você encontrou coisa diferente, não importa. Se você fez alguma coisa que a sociedade não aprova, não importa. Volta para a sua origem, você é bom. Eu lido com as pessoas dessa forma. Quando eu falo com as pessoas, eu vou na personalidade dela. Eu vou lá nos 7 anos. Então, eu não vejo a maldade da pessoa. Eu não fico avaliando, eu não fico julgando as pessoas. Eu vou nos 7 anos. Até porque, para você julgar as pessoas, você precisa pensar milhões de vezes. Porque todos nós sabemos que nós temos defeitos, que nós temos até vergonha de falar. Se nós falarmos tudo o que nós pensamos e todos os defeitos que nós temos, a sociedade vai mandar a gente para o espaço. Então, se você sabe que você tem todos esses defeitos, que você é um ser humano, que você não é perfeito, por que você julga o outro? Por que você acha que você é superior ao outro? Então, eu não julgo. Eu vou lá nos 7 anos do cara. E eu vou para os meus 7 anos também. Se você pensar 2 crianças até 7 anos, eles batem bola e ninguém fica perguntando quem é o príncipe e quem é o plebeu. Quem é o cara da favela e quem é o cara da Zona Sul. O cara bate bola aí, pronto. Até que chega um adulto e fala, não, filho, não pode brincar com esse menino que ele é da favela. O menino ficou olhando assim, te vai embora triste, mas eu não estou entendendo. Estão poluindo, estão pondo coisa na cabeça dele. Porque na inocência dele, as pessoas são iguais, porque nós somos iguais. Eu nunca me incomodei com esse negócio de ser gordo, ser magro, ser rico, ser pobre, ser preto, ser branco. Cara, blá, blá, blá. Nós somos todos caveira, com um cérebro. E através do pensamento, da energia, da alma, nós temos uma conexão divina. Que eu acho que não justifica o cara, assim, você não imaginar que tem uma força maior. Então, ok. Mas aqui nós somos todos iguais. A gente é que se acha maior ou menor. Eu tenho mais dó. Às vezes eu tenho dó igual, né? De quem se acha maior e de quem se acha menor também. Cara, não se diminua não, você é igual. Não deixe que as pessoas façam isso com você, que ficam pondo coisa na sua cabeça. Eu não deixava que colocasse coisas na minha cabeça. Então eu tocava a minha vida e as coisas continuavam dando certo. A empresa ficou para meus irmãos. Através desse relacionamento que é lidar com as pessoas, eu consegui ter credibilidade, usar meu crédito ou minha credibilidade e fazer um grande negócio. Esse grande negócio fez com que a empresa ganhasse dinheiro nos primeiros 2 anos. Os meus irmãos se apoderaram daquilo, se iludiram com aquilo. Veio a vaidade, que eu acho que a vaidade está em todo mundo, tá? Você pode exercer ou não, mas ela está em todo mundo. E a humildade igual, né? Privilegiado aqueles que conseguem exercer mais humildade do que vaidade. E aí, meus irmãos quebraram a empresa. Eu pedi uma licença no Play Center, porque eu precisava levantar a empresa, porque o CNPJ era meu. Eu precisava limpar meu nome, para continuar protegendo a minha credibilidade. Eu fiz isso e consegui fazer isso em 60 dias. Vendi o que eu tinha, paguei as contas e deixei a empresa em ordem. Mas, mais uma vez, por que eu não fechei a empresa e não voltei para o meu bom emprego? Porque era possível trabalhar um pouquinho mais que 14, que 15, que 16 horas. Ninguém precisa mais que 8 horas para dormir. Então, eu conseguia conciliar e tocar as 2 coisas. Até chegar a um ponto que o negócio me consumia além da média. E por que eu não fechei? Porque eu zelo por pessoas. Lá tinham 6 pessoas. Uma irmã, um sobrinho, uma irmã, 2 sobrinhos. E mais 3 colaboradores que eu tinha muito carinho por eles. Eu zelo pelas pessoas. Eu não tinha coragem de tirar o emprego dessas pessoas. Então, por conta disso, eu mantive a empresa aberta e eu cuidava dela, eu alternava o meu trabalho com a empresa. E aí foi até que a empresa começou a me consumir e eu optei. Quando eu fiz essa opção, eu tinha confortavelmente uma sala, com uma secretária, com geladeira abastecida, muita mordomia, sem horário para chegar, muito bem tratado. Eu sempre fui muito bem tratado no meu trabalho, com as pessoas, né? Ele sempre me tratou como filho. E eu tinha essa liberdade, e eu era muito protegido lá. Então, eu poderia continuar lá. Eu optei para empreender na prática só para mim. Porque eu sempre empreendi, eu já sabia mais ou menos como é que era empreender.
Então ficou muito fácil. Eu sempre empreendi a vida inteira lá como se fosse meu. Quando eu vim para o meu, a minha mesa calçada com tijolinho no chão batido, eu entendi que era possível eu fazer melhor aquilo. Eu tinha um carrinho de pipoca que eu conseguia arrumar 2. Por que eu não conseguiria pôr um piso naquilo? E eu comecei, as coisas cresceram, nós evoluímos. Mas eu não mudei, eu só mudei de endereço, eu só mudei... Não, só endereço. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa, eu tenho carinho pelas pessoas, eu cuido das pessoas. Eu estava comentando do livro, eu ia para a internet para poder passar mensagem, para motivar as pessoas. Eu sou conselheiro de uma ONG, chama GF, Gerando Falcões, que recupera ex-presidiários. Porque eu acredito nas pessoas. Lá na minha empresa tem 2 caras desses que são gentlemen, são 2 caras de Deus, já são evangélicos, mas eram presidiários. Hoje são pessoas fantásticas. Eles chegam mais cedo, uma vez por mês, para fazer oração na empresa. Olha, se esses caras não tivessem oportunidade, seria mais alguém tentando sobreviver de alguma forma, provavelmente torta. Então, gente, às vezes o cara critica e fala assim, olha, mas esse cara é um fulano de tal, aí esse motoqueiro é um lixo. Cara, põe-se no lugar do cara. Eu não deixo que nada me incomode. Um motoqueiro me passa do lado e quebra meu retrovisor. Eu parei, desci do carro, no farol, a polícia estava do outro lado. Ele já ficou todo apavorado e veio e falou, senhor, eu não consigo pagar seu retrovisor. Eu falei, eu sei, fique em paz, vai com Deus. Como vai com Deus? Você vai deixar eu ir embora? Vai embora. Você já falou que você não consegue pagar. Você não se machucou? Está tudo bem? Não, para mim está tudo bem, mas e o retrovisor? Eu falei, mas o retrovisor é meu, vai embora. Mas o guarda está vindo, ele vai querer falar com a gente. Eu falei assim, qual o problema? É que a minha moto está sem licenciamento. Eu não consegui ainda receber esse mês, as coisas estão difíceis, meu pneu está ruim, ele vai prender minha moto. Eu falei, então vai embora. Mas o senhor vai deixar embora? Eu falei, cara, o que você está esperando? Daqui a pouco abre o farol, o guarda chega aqui. Vai embora. O cara olhou para mim, olhou de novo, e ele falou uma palavrinha assim. 2 coisas ele falou. Primeiro, ele falou assim, obrigado, doutor. Falei, porra, já valeu, já ganhei um título, né? Porque eu não sou nada disso. O cara já me promoveu a doutor, eu já agradeci. Ele montou na moto, continuou olhando para mim e falou assim, que Deus abençoe. Cara, isso não tem preço. E o cara foi embora e eu tive um dos melhores dias, que eu acho que eu ganhei muitos retrovisores naquele dia. Assim, gente, as pessoas saem de manhã e diz que você olha o jornal e diz que vai faltar água. Aí o cara sai de manhã e está tudo escuro e o cara vê que vai chover. O cara começa a reclamar que o dia vai ser um inferno e que, perdão da palavra, e que na marginal vai alagar e que ele vai estragar o dia dele. Oh, acorda! Você está precisando de água, vai chover e você está reclamando do trânsito que vai alagar. O cara sai no dia seguinte, está um sol lindo, ele fala, nossa, hoje o dia vai ser horrível, né? Vai esquentar pra caramba. Quanta lamentação, por que as pessoas fazem isso com elas? O cara agradece, sai de manhã de casa e agradece. As pessoas acham que eu sou louco, eu vou morrer louco. Mas eu sou feliz. Eu saio de casa de manhã com gratidão. Dinheiro a gente ganha por consequência. Você sai de manhã e vai fazer alguma coisa produtiva, é natural que você ganhe alguma coisa, mas eu não saio de manhã para buscar alguma coisa. Eu saio de manhã para ser feliz, estar com os meus, cuidar das pessoas e torcer para eu poder voltar para as minhas pessoas, para casa à noite. Eu saio pela empresa de manhã e eu procuro interagir com as pessoas, estabelecer relacionamento. Eu dou bom dia para as pessoas, mas não é que eu dou bom dia porque a pessoa veio até mim, eu vou nas pessoas. Nós temos 100 e poucas pessoas, eu dou bom dia para todo mundo. Como eu aprendi aqui. E é possível você aprender a fazer isso. Copia. Pega tudo que tem de bom e copia, traz para você. É aquilo que você vê que não é bom, você evite copiar e tente melhorar. Às vezes você se aproxima das pessoas têm uma energia péssima, reclama, lamenta. Então, não se afasta dessa pessoa, não.
Ah, eu não quero distância desse cara que pensa negativo, que só fala isso, só fala aquilo. O cara é horrível. Se aproxima do cara e tenha fé. Mantenha a sua energia boa, a sua energia positiva. Ela vai sufocar a negatividade dele. Daqui a pouco você ajudou um semelhante. Porque a energia, o bem sempre prevalece. A energia positiva é boa. Ela vai prevalecer sobre a negatividade do outro. Então, quando você achar alguém negativo, não se afaste dele. Se aproxime e sufoque ele com a sua energia positiva. Nós podemos. E você pode ser feliz e fazer o mesmo para o próximo. A sua energia é boa. Quando você tem energia boa e é de coração, é de verdade, os animais se aproximam de você. O cachorro, do nada, você percebeu, ele está do seu lado. Ele percebe a sua energia. As crianças também. Quando você tem energia boa, as crianças se aproximam. Elas conseguem ter sensibilidade de saber que energia que você tem. O que significa que a sua energia boa supera qualquer uma outra que apareça. Então faça isso e produza, continua produzindo energia e sufoque a negatividade do próximo e faça o bem, e faz de novo, e faz de novo. Eu copiei algumas coisas na minha carreira profissional, na área de empreendedorismo, porque eu acho que empreender, a dona de casa empreende da maneira dela. E assim sucessivamente. Tudo que você pode fazer pode ser um modelo de empreendedorismo. Porque às vezes as pessoas acham que empreender é abrir um negócio, né? Não, empreender eu acho que é fazer alguma coisa. É não parar na inércia. É você ter vontade, ter determinação e dar o primeiro passo. Sair de manhã e fazer alguma coisa. A dona de casa empreende mais que ninguém. Porque ela é a primeira que começa e a última que termina. Então, é uma forma de empreender. Porque ter resultado financeiro não é uma consequência. E quando eu vou empreender, eu procuro copiar. Na empresa que eu trabalhava, tem umas coisas que eu uso até hoje. Eu tinha um chefe que era um alemão, que era a disciplina. Eu achava aquilo fantástico. Eu tinha um outro chefe, patrão, que era de bem com a vida. Ele andava de sapatinho sem meia, chará do seu Marcelo, né, Marcelo? Sapatinho sem meia, chavinha do carro sem chaveiro. Chegava mais tarde na empresa, carrinho esporte, e falei, pô, esse cara leva a vida. E eu achei aquilo bacana. E eu tinha um outro chefe que era gente, que cuidava de gente, que tinha carinho com as pessoas, que tinha humildade, que tratava bem as pessoas e que ele tinha uma família. Esse é o que eu mais admirava, esse cara aqui. Tá. Então, assim, eu copiei. Eu tenho uma família. A família dele continuou sendo minha. Eu constituí a minha família igual ele constituiu a dele. Eu copiei tudo, tá? Eu tenho uma relação com os filhos como ele tem com ele. Eu não espero recíproca, como ele não espera, ele faz e pronto. Esse cara passou a ser o meu mentor de meus melhores exemplos. Né? Então eu tenho carinho, respeito, admiração e paixão por essa coisa até hoje. Tá? Então, e aí eu continuo fazendo isso. Ele empreendia. E ele trabalhava desesperadamente. Todo mundo criticava. E ele trabalhava acima de 12 horas por dia, sempre. 12, 13, 14, viajava. Eu ficava olhando aquilo e eu fazia a mesma coisa. Eu cuidava da família, protegia os meus e, ao mesmo tempo, eu conseguia trabalhar acima de 12 horas por dia. Então, eu tenho muitos mentores, Deus da minha mãe, meu pai, patrões, chefes. E esse cara é um dos meus maiores mentores. Então, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui e poder estar falando com vocês. Né? E a dona Berta é a referência e é a base de tudo isso. Obrigado, mãe Lourinha. Então, é isso, gente. É muito fácil ser feliz. E todo mundo pode. Se eu posso, e eu não tenho nada para reclamar, eu nunca tive, lamentar o quê? Eu tenho uma relação com meus filhos, você vê como é que é a ordem dos valores, que é assim. Hoje eles cuidam da empresa e eu cuido deles. Mas é assim, como é que era quando era pequenininho? Família. Quem é que manda? Mesmo modelo que ele tem. Quem manda é a dona Berta. Então, quem manda na minha casa é minha esposa. Meus filhos, eu uso isso em casa como democracia cubana. Eles têm a opção de concordar com a mãe. Okay? Se não quer ter problema com o pai, é só concordar com a mãe. Ninguém na vida gosta da gente, gosta das pessoas mais do que a mãe. Nem nós mesmos gostamos de nós mais do que a nossa mãe. Cara, se a sua mãe gosta tanto assim de você, você não faz mais que obrigação de dizer amém.
Mesmo quando ela faz alguma coisa que no seu ponto de vista não está certo, ela fez com intenção de te proteger sempre. Então agradece. Abaixa a cabeça. Meus filhos têm essa opção em casa. E na empresa, em casa, quando brigavam, eu não aprovo briga, principalmente entre família. Entre ninguém, tá? Então, para poder castigá-los, eles tinham que ficar abraçados quando brigavam. Deve ser horrível, né? Ser pequenininho, todo suado, abraçado no outro. Então, para não ficar abraçado, eles evitavam brigar. O tempo passou, o modelo continuou o mesmo, eles sempre evitando brigar. Vieram trabalhar comigo muito cedo, já estavam lá há algum tempo, um com 20, um com 22 anos. Eles começaram a discutir, eu voltei, a mãe falou, que a mãe trabalha junto, e disse, olha, seus filhos aí se desentenderam. Porque casal é assim, né? Quando tem problema, o filho é do outro, né? Assim, os seus filhos, seus filhos se desentenderam. Não tive dúvida, tá? Eu chamei, fiz aquele sermão de pai, que é praxe, aprendi aqui também. Aí, a hora que terminou o sermão, um pediu desculpa para o outro. E... falei, bom, tá tudo ok. Agora você já sabe qual é o castigo, né? Como assim, pai? Eu tenho 20 anos, o tio tem 22. Falei, o que tem? Significa que nós somos adultos. Falei, não é. Se fosse adulto, não estava brigando, pode se abraçar. Esse ponto, esse modelo para mim também é cubano, tá? Isso eu não negocio. É duas coisas que eu não negocio. Assim, família, o modelo não muda. Meus filhos eram pequenininhos, eu dava a mão para atravessar a rua, e eu dizia quando podia, quando não podia. Quando tinha que dar bom dia, quando tinha que cumprimentar as pessoas, quando tinha que ter respeito pelas pessoas, que não podia cuspir no chão, muito menos nas pessoas. Eu dizia para eles o que fazer. E aí eu consegui orientar para eles fazerem o melhor, para eles serem boas pessoas. O tempo passou e não mudou. Meus filhos já casaram, eu tenho 4 netos, vou ter o 5º. E a hora que eles fazem negócio na empresa, reúne gente de fora, eu uso um modelinho que é show. A mesma palavrinha que eu falava assim, eles tinham 2 anos de idade, eu dizia assim, não, papai não quer, não pode. Agora que eles fazem um contrato mal feito, eu digo, então, papai não quer. E não importa de quem que é o CNPJ, eles têm CNPJ próprio, eles têm empresa própria, eles têm vida própria, mas os filhos continuam sendo meu. Relação, estabeleça relação. Esse carinho não tem preço. É a mesma coisa de hoje, esse cara mandar eu fazer alguma coisa, eu dizer que não. Mudou por quê? Mas são outros tempos. Como outro tempo? Gente, os valores. As pessoas mudam os valores, eu não entendo isso. Quais são os seus valores? Onde é que você buscou essa energia divina? Você acredita em Deus mesmo? Quem te deu isso? Quem te formou? Quem te orientou? Quem te conduziu? Por que agora você acha que não precisa mais? Por que agora você acha que você caminha com as próprias pernas? Por que você acha que você é autossuficiente, que não tem alguém em cima guiando você? E que embaixo desse alguém que guia você, que é um ser superior, não tem o seu superior? Que é seu pai, que é sua mãe, que é seu irmão mais velho. Por que você não ouve as pessoas? Gente, eu costumo aprender com cada lição que eu tomo. Todas as vezes que eu quebrei é porque eu fui vaidoso ou arrogante. E eu não ouvi as pessoas. Eu não ouvia minha mulher, porque eu estava me achando, eu estava com a conta gorda. Então, e a conta veio depois. Eu geralmente quebrava. Você ouça as pessoas. Você sempre tem alguma coisa para aprender quando você está disposto a ouvir. E todas as vezes que você falar assertivamente, se você estiver ouvindo o que você está falando, você aprende também. E aí é possível ter essa explicação que as pessoas falam, mas por que você é irritantemente feliz a vida inteira? Porque é muito simples. Você tem livre-arbítrio, você tem escolhas. Por que eu escolheria outra coisa? Se eu posso ser feliz o tempo todo, se eu posso só fazer o bem, se eu posso estar de bem com todo mundo, se eu posso ser um ser humano que contribui, se eu posso ser uma pessoa, e todas as vezes que eu faço alguma coisa para alguém, às vezes eu vou bater um papo, que eu nem chamo de palestra, porque eu não me considero um palestrante, mas eu vou bater um papo numa faculdade, longe, não importa, eu não faço a menor questão se eu vou me remunerar, porque minha atividade profissional não é essa. Eu vou falar com as pessoas com o claro objetivo de mudar o mindset, mudar o jeito de pensar de mais um.
cada lugar que eu for, eu conseguir com que reflita sobre que vida que está levando, reflita sobre quanto mais ele pode fazer, reflita quanto mais ele pode melhorar como pessoa, como ser humano, eu vou estar contribuindo comigo mesmo. Porque esse cara vai ser um ser humano melhor, ele vai ajudar o ente dele mais querido e os próximos a serem melhores também, ele vai ajudar a fazer a cabeça de mais alguém, e nós vamos ter seres humanos melhores, pessoas melhores. Isso vai voltar para mim. Porque o mundo é desse tamaninho. Você sempre vai encontrar alguém que de alguma forma você fez o bem, que volta para você. Eu acredito piamente nisso, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nas pessoas, eu acredito no Brasil, eu acredito nos brasileiros, eu não acredito em crise negativa. As pessoas falam muito em crise. Crise. Que crise? Ah, a crise está aí, não é possível que você não veja a crise. Claro que eu vejo a crise. A diferença é o ponto de vista. Com que ponto de vista você está olhando a crise? A crise vai existir a vida inteira, gente. Já tinha crise na época que a gente nem pensava em nascer. E ela vai continuar aí. Por que ela vai continuar aí? Porque ela é necessária. Se não tiver crise, não tem evolução. Não tem novas tecnologias, não tem progresso, não tem mudança. A gente lamenta porque as pessoas vão embora. Então, as pessoas vão embora e nascem outras pessoas. A crise vem, algumas empresas fecham, outras abrem. Você teve a oportunidade de ter lá um carrinho, um food truck, porque por conta da crise hoje não compensa abrir uma loja. Aí você teve a oportunidade de ter um negocinho menor. A crise gera oportunidade, gera mudança. Se não tivesse crise, até hoje nós estávamos indo debaixo de chuva, no orelhão, para fazer uma ligação. Graças à crise nós temos smartphone. Tem que ter crise. É natural. A pessoa, mas aí como é que faz sem dinheiro? Como sem dinheiro? Tem muito dinheiro. Ninguém pôs fogo no dinheiro, ninguém põe fogo no dinheiro, o dinheiro só muda de lugar. Se você, em vez de estar olhando para baixo, mesmo que você esteja no fundo do poço, tá? Em vez de você olhar para baixo, se você olhar para cima, você vai observar que lá em cima tem uma luz. Você não tem fé em Deus? Olha para cima. Você vai ver que tem a luz. Para de olhar para baixo. Você vai ver que tem saída. Onde está a saída? Em cima, gente, na fé. Olha para cima, acredita. Gente, que Deus abençoe. Vocês me desculpem, eu costumo abrir uma brecha durante o tempo todo para fazer perguntas, mas as pessoas ficam prestando atenção, eu até agradeço o carinho, e acabam não perguntando. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer de empreendedorismo, de política. Eu ando um pouquinho com o Alckmin e com o Dória, porque eu sou amigo deles. Eu acredito que você precisa acreditar em alguém. Mas eu não sou político, não sou candidato a nada, não sou nem filiado a LIDE, não sou filiado a partido nenhum. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Não, senhor, eu só preciso acreditar nas pessoas. Porque a gente foge disso e depois alguém vai lá e faz por nós. Aí depois você lamenta porque foi mal feito. Vai você fazer. Eu participo e eu me envolvo até enquanto eu entendo que aquilo é possível acreditar e que eu não estou mal com energia negativa naquele ambiente. Mas o que significa? Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem fazer pergunta de política, vocês podem perguntar de social, de racismo, do que vocês quiserem, de empreendedorismo, nada me incomoda. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, nossa, Geraldo, sabe o que é? Eu não queria te incomodar. Às vezes eu sou até mal educado com a pessoa, que eu respondo o seguinte, você não tem esse poder. Eu não deixo que as pessoas me incomodem, nada me incomoda. Eu fui levar meu filho num casamento, a hora que eu desci lá, o cara perguntou para mim, acho que meu carro era grande e a cor era escura, e o cara perguntou para mim assim, senhor, o senhor vai descer ou o senhor só veio deixar a família? Eu falei para ele assim, então, se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. O cara ficou todo constrangido, depois eu fui dar uma caixinha para o cara pensou que era uma pegadinha. O que tem, cara? O cara falou, é problema do cara. Por que as pessoas se deixam incomodar? Por que eu vou me incomodar? Porque o coitado, ele não deve nem saber o que ele falou. Ele está acostumado a viver dessa forma. Ele está acostumado a ver as pessoas fazendo isso. Aí ele fez também. Eu ia me sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, se eu fosse me incomodar com uma situação dessa. O cara me para na rua, ele nunca me viu.
Ele pega e usa um palavrão para falar da minha pele, da minha cor de pele. Eu dou um sorriso e vou embora. Ele não sabe o que está fazendo. E se ele acha que me ofendeu, se eu me irritar com ele e fizer algum gesto obsceno para ele, ele vai ficar todo feliz, é porque ele conseguiu atingir o objetivo dele. Eu dou um sorriso e ele quer morrer. Porque ele queria, o objetivo dele era outra coisa, mas ele não está fazendo por mal. É nessas horas que você precisa ir lá nos 7 anos também, entender que o cara no fundo é bom, ele não sabe nem o que está fazendo. Imagina que um cara que entra na mídia, entra na internet e fala mal de um artista da Globo, falando da cor de pele dele, aquele cara sabe o que está fazendo, aí o artista aproveita para se promover e vai lá na delegacia. Que hipocrisia é essa? Coitado, o cara não sabe nada o que ele pôs na internet. Você já chegou a ser artista da Globo e você está se incomodando com o que o outro falou. Cara, ajuda o cara. O cara entra na minha rede social. Eu tenho uma rede social, eu tenho uma página e eu procuro ajudar as pessoas. Eu respondo em média 100 pessoas por dia. Principalmente na área de empreendedorismo. Eu tenho carinho e respondo de coração. E aí tem um cara que acha que aquilo é muito, que não é possível que alguém seja assim. E vai lá e faz um comentário negativo a meu respeito. Aconteceram 2 vezes. As 2 vezes que aconteceram, inclusive um deles era crítico profissional. O cara tem 180 mil seguidores. Eu sou tão desligado que o cara fez uma crítica enorme e pôs a minha foto. Eu achei que ele era um amigo, peguei e dupliquei na minha página. Republiquei. Meu filho falou, pai, presta atenção, o cara está te criticando. Eu só republicou. Ah, é? Ah, eu nem vi, filho. Bom, resumindo, aí ele respondeu para o cara, gentilmente, meu filho é um gentleman. Aí eu continuei dando a resposta e comecei a conversar com o cara. Olha onde foi parar isso. O cara virou meu amigo, pôs a meu livro na capa da página dele, continuou me pedindo orientação, porque ele tinha um problema com a filha, que mora na Austrália. Falei, cara, traz sua filha de volta. E fomos conversando, o cara ficou meu amigo, virou seguidor, e esses dias ele entrou na página, olhou lá, eu batendo um papo, e falou assim, puxa, Rufino, por que você não se candidata a presidente? Olha isso. O cara entrou para fazer uma crítica. Olha como ele não sabia o que estava fazendo. Olha se eu fosse fazer o que ele queria, que era dar uma pancada nele. Para quê? O outro entrou, todo depressivo, e me meteu o pau. Imagina, sempre negócio de pensar positivo, acreditar, esse país não sei o quê, blá, blá, blá. Você fica falando essas coisas. Você é um negro, urubu branco, que não sei... Falei, calma. Desculpa. Não fiz por mal. Sorria. O cara respondeu, tá bom. No outro dia eu fiz uma frase, mandei uma mensagem para ele, um troço enorme assim, escrito para ele assim, bom dia! E fiz uma mensagem de vídeo e falei para ele, bom dia, um abraço para você. Que Deus abençoe o seu dia. O cara ligou de volta. Falei, cara, você é louco. Falei, não, eu sou um cara do bem. Deus abençoe, fique em paz. Bom, esse cara ficou meu amigo, até para poder lidar com os filhos, ele me pergunta, o que eu faço agora? Aí, ajudei mais um ser humano. Isso não tem preço. E o cara queria ele não sabia o que estava fazendo. Gente, é esse o problema. As pessoas se irritam com as outras pessoas. As pessoas têm dificuldade, não têm paciência e acham que aquilo é um problema. Não julga, não, interaja. Estabeleça um relacionamento. Você quer vender um produto? Faça relacionamento. O cara entra na sua loja, no seu estabelecimento, no negócio que você tiver. Se você vende serviço, se você vende produto, se você compra serviço, você geralmente interage com alguém profissionalmente. A hora que o cara chegar na sua loja, em vez de você fazer um curso na internet, fazer um estágio ou estudar em Harvard, você chega para o cara e faz assim, dá um sorriso. Todo mundo entende essa linguagem. O mundo inteiro entende essa linguagem. Você dá um sorriso, de verdade. Aí você solta energia positiva e começa a contagiar. E começa a interagir, e brinca, e se aproxima, e deixa o cara à vontade, sem tentar fazer contrato, sem tentar vender produto, sem tentar ter segunda intenção. Você estabelece um relacionamento. Vai lá nos 7 anos do cara, entende que ele é seu coleguinha, ou sua coleguinha, e vai. Daqui a pouco está estabelecido o relacionamento. Pessoa a pessoa. Gente, a partir daí, se você vai comprar, se você vai vender para o cara pipoca ou avião, é só um detalhe, tá?
Agora o cara já estabeleceu energia com você, já trocou energia, já estabeleceu relacionamento, e agora ele vai comprar. Daqui a pouco ele sai com a sacolinha, quando ele chega em casa, ele começa a rir e fala, para que eu comprei isso aqui? Porque antes do produto, já tinham estabelecido que tem mais força, relacionamento. As pessoas, está tudo muito difícil. Olha, nossa, eu não tinha dinheiro nem para o gás. Ele chega e começa a falar para você, entra na energia dele, está difícil mesmo. Pronto. Cara, não apoia isso não. Não está difícil não. 70% do Brasil, 75% está sempre ativo. Se tiver alguma coisa parada, é 20%, é 25%. Gente, para de olhar para isso. Eu costumo dizer que é bosta cavalo. O cavalo é Brasil, arriado, montado, poderoso. Lindo nosso Brasil. Forte nosso Brasil. O brasileiro é o conteúdo, é a coisa que melhor o Brasil tem. E ele insiste em ficar olhando para a bosta. Para de olhar para o troço do cavalo, olha para o cavalo. Embaixo tá as coisas que não funcionam, tá meia dúzia de maus gestores, maus políticos, mas em cima do cavalo tem bons políticos, tem bons gestores, tem bons brasileiros. As pessoas ficam falando que a nossa economia está um lixo, que não tem o presidente, que a outra presidente não é presidente, e está tudo uma salada, que a violência não sei o quê. Olha a Olimpíada que nós fizemos. Aí as pessoas vêm lá de fora e falam, nossa, é para tirar o chapéu para o Brasil, hein? E o Brasil está dizendo, e os brasileiros dizem, nossa, que bosta, não sei por que gastar dinheiro com isso. Cara, precisamos ser mais patriota, precisamos acreditar mais em nós. O Brasil é muito bom, falta para o brasileiro acreditar nele. Vocês desculpem, eu falei que vocês podiam fazer pergunta, eu fico falando, né? Vocês fiquem à vontade. Se vocês tiverem uma pergunta para fazer, 10 perguntas, pode perguntar o que vocês quiserem. Eu não fico chateadinho, não fico magoadinho e não fico vermelhinho porque eu sou negão. Então, de eu solicitar que você dê uma explicação sobre como você mantém, essa igreja está preocupada, e até tem um caderno, esse caderno é mensal, sobre vida devocional, para manter essa, que você está chamando de energia positiva, né? Seria bom que você desse você é um proativo, você corre o dia todo, a noite toda, cuida de família, de empresa, essa coisa toda. Então, o que é que você nos passa para você manter esse... Como eu mantenho? Sim, sim. Mas só antes de você responder, é uma brincadeira. Você é um artista. Você é um artista. E essa forma jocosa de você colocar as coisas, isso atrai muito. Então, eu queria fazer também uma brincadeira. Queria saber se essa calça que você usa é para lembrar o seu barraco, ou se você veio aqui para a gente fazer uma cota, uma vaquinha, para comprar uma calça nova para você. Boa. Eu fui outro dia bater um papo, em Aracaju. Eu estou lá batendo papo, é uma empresa de palestra e tal, eu estou lá batendo papo. Um monte de palestrante de 30 e poucos anos. Eu subi lá e comecei a bater um papo. Eu sempre chamo de bate-papo. E eu falei para o cara que ele podia perguntar o que ele quisesse. Eu adorei a pergunta. Aí o cara estava sentado ali no canto, o cara todo alinhado, todo ajeitado, ele ficou me olhando, eu terminei e falei assim, você falou que podia fazer qualquer pergunta que você não ia se incomodar, né? Eu falei, não. Olha, nós adoramos o papo, então eu vou falar, mas assim, eu morro de medo de você se chatear, porque você está no final do bate-papo, da palestra e tal. Fica à vontade, cara, fala. Eu falei assim, então, eu vi você no Jô, você estava com a calça rasgada, com esse sapato e a camisa. Você só tem essa? Agora o pastor lembrou da minha calça. Eu respondi para ele uma coisa que eu acho que ele não esperava. Então, o sapato é esse mesmo que estava no Jô, tá? A calça, a camisa não é, era uma rosa, só que a situação estava difícil, eu tingi ela de azul, essa é azul, tá? E a calça era menos rasgada, essa é mais rasgada. Ele falou assim, mas por que isso? É um ritual? Eu falei, não, é a crise. Então, pastor, essa é a minha parte da crise, só deu para comprar essa.
Mas vamos lá. O pastor está falando de energia. Eu vou liberar o senhor já. Olha, ele falou de energia. Deixa eu falar uma coisa. Como é que eu me mantenho energizado? Como é que eu me mantenho feliz? Como é que eu saio de casa todo mundo e consigo me manter assim? Gente, não importa como é que está minha conta bancária, tá? Eu tenho um problema como todo ser humano tem. A diferença é o ponto de vista, como é que você avalia os seus problemas. Quais são os maiores problemas que nos abala, que abala a maioria da população? É grana. Aí é que está como é que você se mantém energizado, como é que você tem em pé. Nós estamos na casa de Deus. Num espaço criado para energias boas, para buscar mais energia divina. Então é um bom lugar para se falar sobre isso. Essa é a minha diferença. As pessoas ficam abaladas e saem de casa já desanimadas, porque está faltando grana, porque a conta não fechou. E eu saio de casa animado, porque eu acredito em Deus e eu ganhei mais um dia, que é o melhor presente, que você só vai descobrir isso quando você perceber que não tem mais um dia. Você levantou de manhã, olhou para a luz, teve chance de mais um dia. Cara, se você não agradecer e não sair animado, você tem que apanhar. É isso que me mantém em pé, pastor. O fato de levantar de manhã e ter mais um dia não tem preço. Aí você olha um neto, um filho, e você percebe que ele está saudável, agradeça de novo. Depois você descobre que, além de tudo, você tem para onde ir. Não importa que condução que vai te levar, mas você tem para onde ir. Você tem livre-arbítrio, você pode procurar. Se você não tem um trabalho, um emprego, alguma coisa, você pode procurar. Vai no vizinho do lado, pega uma pá e começa a ajudar. Ou vai ajudar uma ONG, ou vai ajudar alguém, ou vai dar a mão para alguém atravessar a rua. Vai fazer alguma coisa, você tem saúde. E você não agradece. Eu não preciso mais que isso para me motivar e me manter pilhado e com fé. Fé, gente, a gente tem. Essa é a coisa que devia. Todo mundo fala em paixão, em amor incondicional. Então, amor por Deus tinha que ser incondicional. Então, se você tem fé, por que você se deixa abalar por tão pouco? Você não tem fé em Deus? Talvez essa seja a diferença. Eu tenho fé. Fé de verdade. E aí, isso me motiva o suficiente para entender que todas as outras coisas são muito pequenas para me incomodar. Sim, eu acho que nós temos esse poder. Você acha que abaixo de Deus você não decide o que vai fazer? Não. Não, abaixo de Deus. Não. Mas assim, quando você estabelece uma relação com Deus, é complicado, porque assim, eu respeito as religiões, né? Mas assim, eu tenho um modo de pensar que quando eu estabeleço a relação com Deus, e eu realmente tenho fé, e eu estou determinado a sair de manhã e só fazer o bem, eu entendo que todas as vezes que eu estou fazendo o bem para o meu semelhante, Deus vai aprovar. Então assim, eu procuro não fazer o mal para ninguém, auxiliar as pessoas, só fazer o bem. E eu entendo que esse livre-arbítrio permite que todo mundo possa só praticar o bem e não ter o lamento, pôr a gratidão acima do lamento. Então, eu sou um cara agradecido, eu tenho gratidão. Eu acho que muitas pessoas, eu acho que existe o livre-arbítrio. O problema é como é que cada um aplica isso. Então, pastor, mas assim, não? É que assim, eu acredito em Deus. Eu acredito tanto em Deus.
Não, mas eu acho que assim, Deus tá, então, mas essa coisa do livre-arbítrio é mais ou menos o seguinte. Eu falo muito mais no sentido positivo. Eu só faço a coisa positiva. Muitas pessoas fazem coisas negativas. Quando eu falo do livre-arbítrio, eu falo o seguinte, você tem a opção de só fazer o bem. Eu procuro só fazer o bem. Eu tenho uma fé inabalável. Pois não. Escolhas. Deixa eu salvar aqui a discussão. É porque o Gessé está dentro de uma linha, de uma perspectiva teológica do âmbito espiritual. E ele está falando aqui da liberdade humana do ponto de vista do homem como homem. Estão misturando as estações. Né? Eu quero deixar um texto para vocês aqui, que eu acho que a mensagem foi dada aqui. E eu posso chamar ele de negão, porque eu tenho um monte de primo que era negão. Na minha época podia chamar, hoje não pode, que E eles me chamavam de arroz doce, de gasolina, e não processei ninguém, viu? Eu queria deixar para vocês aqui, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. A palavra de Deus. Eu creio que eu corroboraria tudo que ele disse aqui. Eu só, ao invés de usar a questão da energia, eu usaria Deus. Né? Veja o que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 4, de 11 a 13. Diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Ninguém nasce contente. Né? Como ele colocou aqui, a gente nasce chorando e morre chorando. Existe uma diferença muito grande. A palavra de Deus fala do que é viver rindo e do que viver contente. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. E aí vem o segredo. Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz o seguinte, tudo posso. Ele diz, eu tenho a minha habilidade, eu tenho a minha capacidade. Agora, se isso que eu posso, eu ainda recebo o poder de Deus, aí eu enfrento tudo. Enfrento tudo. Então, Rufino, Deus escolheu você. Geraldo Rufino. Deus escolheu você. Deus lhe deu essa experiência de vida. Lhe deu uma família, lhe deu essa capacidade de empreendedorismo. Então você é um milagre de Deus. Certo? E eu espero que a única coisa que falta é a gente unificar a linguagem e dizer, e dizer que Jesus Cristo é quem nos dá tudo isso. Né? Ele é quem estabelece esse caminho, esse acesso a Deus. E eu poderia dar o testemunho da minha vida. Eu sou filho de pobre também. Com 10 anos de idade eu carregava a feira. 12 anos eu fui camelô. 13 anos eu tive meu primeiro emprego como contínuo. Carteira assinada. Naquele tempo não tinha esse negócio de código de adolescente, esse negócio. A gente trabalhava. Eu trabalhava durante o dia. Aos 13 anos fui estudar à noite. Se eu estou aqui hoje em São Paulo, numa igreja como essa, é porque Deus quer. Né? E a gente aproveitou as oportunidades. Né? Eu me lembro, quando eu cheguei aqui e fui me candidatar há 20 anos atrás, pastor dessa igreja, um irmão todo delicado disse, me diga uma coisa, você é baiano branco? Eu falei, tem alguma coisa, todo baiano precisa ser preto? Então, as pessoas estão cheias de preconceito, as pessoas estão cheias de maldade, as pessoas querem me destruir. Né? As pessoas, aliás, a palavra fala de destruidores de sonhos. Né?
tem pessoas que estão revoltadas e que elas transferem isso para os outros, né? Então, eu queria deixar aqui, nesta manhã, esta mensagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja bem, tranquilamente. Isso aí é uma discussão teológica, Geraldo. E aí vão falar dos decretos de Deus, né? Os decretos de Deus. Eu sei o seguinte. Tá bom. Vamos fazer uma oração, encerrando? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Vem cá, Geraldo. Senhor Deus, eu quero te louvar por esse dia que fez o Senhor. E a tua palavra nos diz, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque esse dia foi feito pelo Senhor. Eu quero te louvar pela vida do Geraldo, porque ele é um milagre nas tuas mãos. Quero te louvar porque ele tem recebido de ti o sucesso, a bênção, e que ele possa reconhecer a tua presença na vida dele, Senhor. Que Jesus Cristo possa ser o seu Senhor, o seu Salvador, e que ele possa deixar não apenas um legado patrimonial, mas um legado de fé para os seus filhos, para os seus netos, e que ele possa ser usado, ó Deus, como palestrante, para abençoar muita gente no Brasil afora, que está desiludido, que está desanimado, que está muitas vezes sem perspectiva. Mas que o teu Santo Espírito esteja trabalhando na sua mente, no seu coração, para que ele possa ter compreensão e discernimento espiritual das coisas também. Abençoe a sua família, os seus negócios, tudo que ele colocar a mão, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. E que ele possa reconhecer que tu és a fonte de todas as bênçãos. Que a sua vida e o seu testemunho aqui nessa manhã também possa impactar a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que veio aqui hoje. Se existe alguém que está desanimado, desesperado, desiludido, que o teu Santo Espírito o levante nessa manhã. Que cada um se levante aqui para fazer a tua obra, para viver os teus projetos e os teus planos. Nós te pedimos isso humildemente, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.